de Enem agora, Débora, porque teve o primeiro domingo de provas, e inclusive com um tema da redação muito pertinente, que é a invisibilidade do trabalho das mulheres como cuidadoras, cuidados diversos que as mulheres exercem como uma atividade contínua, rotineira, e que é invisível esse trabalho. Muito bom o tema da redação do Enem, mas tem polêmica também, né, gente? Então vamos falar com a Natália Pazzi, porque teve a informação de que imagens da prova circularam 3 horas antes do que é normalmente autorizado. Só quem deixa a prova no finalzinho é que sai com os cadernos de provas, mas, no entanto, essas imagens circularam em redes sociais um pouco antes, na verdade, 3 horas antes. A Natália Pazzi está ao vivo aqui com a gente para trazer informações sobre o que acontece agora nessas investigações. Natália, traz um balanço do Enem para a gente também. Boa tarde para você. Oi, Adriana. Boa tarde a você, Débora, todo mundo que nós aqui na Band News FM. Ministro da Educação, Camilo Santana, esteve hoje mais cedo aqui no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Lula, num primeiro momento para tratar da renegociação das dívidas do FIES, mas também fez um balanço desse primeiro domingo de provas do Enem 2023 e, na sequência, falou com a imprensa. Ele disse que esse primeiro dia, que o balanço desse primeiro domingo é muito positivo. Ele diz que 4.000 pessoas foram desclassificadas e tivemos 15 prisões, 15 adultos que foram presos diante de cometimentos aí relacionados, infrações relacionadas à execução, à prova do Enem 2023. O ministro não deu detalhes do que motivou essas prisões, mas disse que tudo está sob investigação da Polícia Federal. E, de fato, Adriana, como você disse, a gente teve a divulgação dessas imagens, então, postagens nas redes sociais de uma parte das provas, então, que foram aplicadas ontem. E segundo o INEP, que é responsável pelo Enem, é vinculado ao Ministério da Educação, essas postagens elas foram identificadas nas redes sociais pouco depois da 1h da tarde, que é o horário oficial de fechamento de todos os portões dos locais de prova aqui no Brasil, em todos os estados e também aqui no Distrito Federal. Lá por volta de 2h da tarde começou então a divulgação dessas postagens que foram identificadas pelo Instituto. Só que o Instituto, até o momento, afirma que não trabalha com a possibilidade, com a hipótese de que essa prova ela tenha sido vazada anteriormente, mas sim existe uma possibilidade de que algum candidato ou alguns candidatos possam ter tirado fotos então desse caderno do exame que aconteceu ontem, foi aplicado ontem e postado nas redes sociais. Toda essa investigação está a par da Polícia Federal, como é de praxe. O INEP passa, então, aciona a PF para que essa investigação aconteça, e agora, então, a PF está apurando se houve esse vazamento prévio da prova que foi aplicada ontem, ou se teve uma falha de segurança, de inspeção, já que esses alunos, esses candidatos, não podem entrar com qualquer tipo de material, né, eletrônico, de aparelho eletrônico, muito menos celular, no momento da prova. Tem que estar tudo desligado e deixado num local anterior, então, à entrada na sala onde fazem, então, a prova. Tudo isso está sendo apurado, mas, segundo o ministro, foi um balanço positivo. Uma outra questão importante que o ministro também disse hoje é que a hipótese de cancelamento do Enem 2023, ela está descartada, ela nem existe. Ele foi bem pontual ali, disse que essa questão de um possível cancelamento está descartado, não vai acontecer de forma alguma esse cancelamento. E uma informação também importante, que a gente vem falando, vem acompanhando essa questão, por exemplo, das chuvas em São Paulo, da falta de energia elétrica, por exemplo, em São Paulo, o ministro também disse que todos que se sentiram prejudicados por questões ou de saúde ou questões climáticas poderão fazer a prova do Enem 2023 nos dias 12 e 13 de dezembro. Essas datas elas já tinham sido separadas no primeiro momento ali, previstas para aquelas pessoas que foram colocadas para fazer as provas do Enem em locais muito distantes dos locais onde elas de fato moram. Então, a reaplicação para essas pessoas prejudicadas está prevista para os dias 12 e 13 de dezembro. Eu volto com vocês. Ou seja, são outros fatores de estresse aí, né? Quem está em São Paulo estava preocupado se conseguiria fazer a prova no dia seguinte porque estava sem luz. E aí, tá mantida, não tá? Antes, o pessoal do sul do país, do Paraná, também Temporal também. Devido aos temporais. E essa questão da logística, da distância dos pontos de aplicação da prova. Se não bastasse todo aquele estresse de estudante, né, de preparo pré-vestibular, mais essa questão. E aí tem segundo dia também de provas, né, Natália?
além dessa outra data, para quem não prestou o primeiro dia de exame, domingo que vem, mais uma etapa, dia 12, né? Exatamente, data mantida, próximo dia 12, agora próximo domingo, para a segunda etapa, então, da aplicação do exame de 2023, Enem 2023. Não tem qualquer mudança nessa logística por enquanto. O Ministério da Educação mantém essa data, mantém também essa segunda data de 12 e 13 de dezembro para quem foi prejudicado por questões de saúde ou questões climáticas. Então, tudo mantido. Segundo o ministro Camilo Santana, é um balanço positivo, é um Enem positivo que vem acontecendo. Diz que todos os problemas que aconteceram foram ocorrências pontuais, como as 15 prisões que aconteceram ontem relacionadas à aplicação da prova. Então, tudo dentro do previsto, segundo o Ministério da Educação, mas, claro, com esse acompanhamento agora da Polícia Federal para descobrir, de fato, o que aconteceu. Foi um vazamento, foi uma falha de segurança, de inspeção, e agora a gente vai ter também esse reforço previsto para o próximo domingo, já que o INEP, como é de praxe, sempre que tem qualquer tipo de ocorrência, de problema, aciona rapidamente a Polícia Federal, que fica responsável por toda essa investigação. Tá certo, Natália Paz, direto de Brasília, com as informações do Enem. Então, gente, só para ficar bem claro, né? Fez a prova domingo passado, apesar das dificuldades, do estresse, como a Débora disse. Você fez a prova no domingo passado, completa no domingo que vem. Tem a segunda data de provas para você completar. Quem não conseguiu fazer a prova, ou porque o local de prova estava distante, acima de 30 quilômetros da sua residência, ou por questões climáticas em, obviamente, locais afetados por temporais, vendavais, como aconteceu no Paraná, aqui em São Paulo, aí sim, ou problema de saúde, aí sim vai acionar o MEC via INEP e vai, então, solicitar o direito a fazer a prova lá em dezembro. É isso. Sigam estudando. Para quem conseguiu fazer a prova domingo passado, boa sorte a todos. 4